Olá, pessoal. Hoje eu vim falar sobre autocuidado. Você já parou para pensar o que que significa isso? O que que significa isso para você? Vamos refletir um pouquinho sobre minha adolescência. Eu era uma menina um pouquinho vaidosa no sentido de gostar de adereços, anéis, pulseiras, fazer unha. E depois da minha adolescência eu parei de fazer isso porque na minha concepção isso era perda de tempo, era falta do que fazer. E eu achava que o tempo que eu estava perdendo fazendo unha, fazendo cabelo, me arrumando e escolhendo roupas demais, isso fazia me perder tempo e poderia estar fazendo outras coisas. Foram quase 20 anos da minha vida pensando dessa forma. Até que eu aprendi que autocuidado vai além de aparência, porque na minha cabeça eu nunca me importei com aparência. Inclusive quem se maquia e faz esse monte de procedimentos estéticos era muito mal visto para mim. Porque eu tinha também muitas crenças sobre a indústria da moda, a escravização da indústria da moda sobre o corpo da mulher. Eu tenho ainda muitas críticas sobre isso. Mas eu não tô aqui para falar sobre isso. Eu tô aqui para falar sobre autocuidado no sentido de autocuidado é cuidar de si. E isso vai muito além de apenas aparência física, de estar bela, de estar apresentável para as pessoas. Isso é sobre você separar um tempo para cuidar de si. Isso é quase como se fosse uma meditação. Um momento de você olhar para você, de olhar para o seu corpo, se ver, se entender, se analisar, se avaliar o que está de certo, o que está de errado, o que, que eu preciso cuidar aqui, certo e errado nesse sentido, não de ter que representar um padrão social, principalmente. E a partir do momento em que eu passei a ver autocuidado dessa forma, as coisas mudaram muito dentro da minha cabeça. Não mudaram completamente, porque isso ainda é uma questão para mim, porque isso era parecido com o que eu pensava sobre receber carinho, lidar com sentimentos, dar vazão para sentimentos, é coisa de gente fraca, fútil e quem não sabe lidar com isso. Mas isso tudo são máscaras que a gente cria para poder se autoproteger. E quando eu descobri tudo isso, foi assim um boom pra minha cabeça, né? Porque eu sou uma pessoa super crítica, com autoconhecimento principalmente, e especificamente neste ano, eu passei a conhecer muitas coisas, a me abrir para muitas coisas e olhar coisas que eu tinha muito preconceito de uma forma completamente diferente e positiva para mim, inclusive. Passei a pensar e acessar coisas que me trazem benefícios, que eu posso sim continuar criticando certas coisas, mas também aproveitar o que tem de positivo nisso, sabe? Inclusive aproveitar o que tem de positivo nessas coisas para poder ensinar para outras pessoas, falar sobre isso a outras pessoas, que é uma coisa com a qual eu me importo muito. Eu aprendi que autocuidado é carinho, é acolhimento, é proteção, é olhar para você mesmo. E eu não estou falando aqui, por favor, me entendam. Eu não estou falando aqui de procedimentos estéticos que incomodam, que a pessoa vê a necessidade de fazer para corresponder a um padrão ou para fazer o que se manda socialmente, o que se pensa socialmente. Não é sobre isso que eu estou falando. É ou que a pessoa não se aceita gordo, ou a pessoa não se aceita magro, ou com o nariz largo, ou os lábios grossos, ou fino demais, ou torto. Não é sobre isso que eu estou falando. Isso aí é outra questão. Eu tô falando sobre você escolher roupas, você olhar pra isso, você cuidar da sua pele, você cuidar da sua aparência, no sentido de que isso vai te fazer bem, como uma forma de você separar um momento para cuidar de você, para olhar pra você, porque a gente tem muito, mulher principalmente, tem muito hábito de olhar pro outro, de cuidar do outro, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da companheira, cuidar de casa, cuidar de trabalho, cuidar de tudo e não cuidar de si mesma. Então, hoje eu vejo o autocuidado como um momento para mim, um momento para olhar para mim, para olhar para as minhas questões, para olhar para o meu corpo, para me conhecer, para me entender. E por muito tempo isso foi tirado das mulheres. Isso foi, inclusive eu caí em falácia, né, e nesse método de controle da vida das mulheres, que a mulher não precisa estar olhando para si, ela tem outras coisas mais importantes para fazer, ou então que a mulher não tem que cuidar de si, não tem que cuidar da sua aparência, não tem que cuidar do seu cabelo, não tem que cuidar da sua pele, não tem que muitas vezes se alimentar bem e treinar, porque isso é futilidade, que isso é desnecessário, porque isso não precisa ser feito. E isso é um engano absurdo. Também sobre controle sobre o corpo da mulher. E são dois extremos. De você não cuidar de nada, você não fazer nada, não olhar pra si em momento nenhum. Assim como o extremo de você querer alterar tudo porque você tá sempre fora da ordem, sempre fora do padrão, sempre fora do modelo. E encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas é muito complexo. E, inclusive, muito confuso para as mulheres. Autocuidado, para mim, hoje, é meditação, é autoconhecimento, é olhar para mim com mais carinho,
com mais acolhimento, com mais amor, que é uma coisa que falta tanto pra gente, olhar pra si mesmas com mais amor. E é o que eu recomendo aqui. Olhem mais pra vocês, cuidem mais de vocês, tome um chá, pense sobre você, sobre o seu corpo, sua vida, se olhe no espelho, se admire, porque isso é uma forma da gente se amar, da gente se punir menos, ou da gente deixar de se punir, de tratar a gente mesmo, porque já tem tanta gente pra fazer isso com a gente, e a gente não precisa disso. E uma coisa que eu sempre vou falar daqui pra frente, a gente costuma elogiar tanto as nossas amigas, aquelas mulheres que a gente ama, dar apoio, falar palavras de apoio, falar palavras de incentivo, e pra gente mesmo a gente não costuma fazer isso. Então se olha no espelho, olha pra você, se admire, desfaz esses defeitos que, inclusive, você deveria pensar se é você mesma que bota esses defeitos em você ou foi alguém que disse que o seu nariz não é bonito, que o seu olho deveria ser assim, que sua bunda deveria ser melhor desse jeito, que o seu cabelo deveria ser melhor de outra forma. Essa é uma imposição sua de fato ou foi alguém que te impôs isso? O autocuidado também é muito sobre isso, da gente aceitar os nossos corpos reais, amar isso. É isso, gente. O que vocês acham sobre esse assunto? Me contem aqui nos comentários. Vamos nos unir, vamos nos ajudar e vamos nos amar, porque a vida fica muito mais leve dessa forma. Beijos.